Aí começou. Boa noite a todos. Vamos para mais uma leitura de noções básicas de psicanálise. E hoje eu vou começar diferente. Como antes de começar, né? Deixa eu mostrar o que a Débora está fazendo. A Débora não está na nossa live. Então, bora. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Olha aí. Olha aí. Dé. Oi, gente. Desculpa, hoje eu estou ausente. Estou por mulheres mais felizes, tá bom? Pronto, ela tá aqui, ó. Ela tá em outra live. A gente marca tudo pra quinta, né? É o dia que a gente tem. Então, tem vezes que não rola. Pronto, ela faz a live lá. E a gente não atrapalha ela. Porque eu faço barulho. Eu faço bastante barulho. Boa. Então, é isso que ela tá fazendo. Nós vamos retomar. Estamos na 14ª leitura. O livro ainda é o mesmo. Charles Brenner, Noções Básicas de Psicanálise. Mas hoje eu vou começar com as dicas primeiro. Porque elas são bem importantes e a gente vai acabar abrindo um conceito novo sobre psicanálise. Então, eu tenho 2 dicas para dar, que são coisas que eu acompanho na semana, eu e a Dé. A primeira é a recomendação de uma psicanalista e uma pensadora, que é a Viviane Mosé. Para quem não conhece, eu acredito que seja ao lado do Cagliari. É Cagliari? Que faleceu, deixou um material, e ao lado dele o grande nome da psicanálise no Brasil. A professora Mosé, ela tem um diferencial entre as pessoas que falam de psicanálise, que é o seguinte: ela fala de psicanálise, mas ela tem referencial e ela tem base também em filosofia, em história. Então, o embasamento que ela dá para a psicanálise não é só a técnica psicanalítica e o mais do mesmo, que é, você tá com pulsão, você tá com ansiedade, você tá com questões entre o ego e o id. Essa nomenclatura técnica que acaba sendo indiferente até para quem está ouvindo e não tem esse referencial. Esse embasamento político, social, de ciências políticas, de ciências sociais, de filosofia, trazem a psicanálise para uma área que é pouco explorada, que é a psicanálise como um pensamento filosófico, uma forma de interpretar o mundo e o ambiente, uma visão para interpretar o mundo e o ambiente à nossa volta. E a professora Viviane Mosé, ela tem esse referencial. Então, quem quiser acompanhar, ela tá no YouTube. É um nome muito forte e é uma percepção muito boa para abrir a perspectiva, a cabeça sobre psicanálise, mas para além da psicanálise. Ou seja, a psicanálise como um elemento inserido no mundo e não como o elemento. Boa live, amor. Olha lá. A segunda indicação é o Gustavo Danesi. O professor Clóvis, já falei várias vezes, continuo referenciando, os trabalhos do Clóvis são maravilhosos. Eu acho que há mais de democratização da educação, do ensino, da transmissão de conhecimento nas atividades do Clóvis do que em muitos trabalhos das universidades por décadas. Eu, particularmente, sou um crítico do academicismo e esse trabalho do Clóvis eu sempre recomendo, mas o Gustavo faz trabalho junto com o Clóvis e ele começou um projeto que se chama Pensa e Joga. E está na 3ª aula de ciência política. Não se ouve falar muito de ciência política de uma forma acessível.
introdutória, que traga realmente os conceitos de forma consistente, mas facilitando a compreensão. O Gustavo faz isso porque ele está trazendo as aulas. Ele está na terceira, agora, está no YouTube, procura, então pensa aí, joga a ciência política. E nas duas primeiras aulas, ele está abordando o contexto da ciência política. E no contexto de ciência política, ou na percepção de política e de relação social, ele traz os grandes pensadores e as suas grandes concepções, e nelas aparece a psicanálise também, a visão psicanalítica. Mas nesse contexto de ciência política, de filosofia política, e não no contexto de consultório, que é uma visão que poucos psicanalistas dão, mas que pessoas da área de filosofia e de ciências políticas conseguem trazer, quando tem essas duas visões, ele consegue apresentar a contemporaneidade da política social, das ciências sociais, dos relacionamentos humanos, também sob essa ótica, que tem grande influência. Então eu acho que é interessante vocês conhecerem esses dois. Viviane Mosé, grande psicanalista e pensadora filosófica e pensadora social, que consegue linkar esses termos, esses pensamentos, e Gustavo Danesi, que traz essa visão das ciências políticas e mostra a percepção disso no tempo. E nas duas últimas aulas ele acabou abordando Freud, porque Freud também tem uma influência filosófica no pensamento, na forma de pensar a sociedade. Então esses dois. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente tem uma visão menos técnica, e é lógico que o que nós estamos estudando aqui é a técnica psicanalítica, nós estamos lendo sobre a técnica psicanalítica, mas por trás dela tem uma filosofia psicanalítica, que é a filosofia que vai estar muito próximo, por exemplo, do que a Viviane Mosé apresenta e no que ela é fenomenal, que é Nietzsche, o pensamento do século XIX, 18, 19, o pensamento nietzschiano, que influencia a compreensão filosófica e social moderna. Freud está envolvido nesse meio. E para quem entende um pouco dessa filosofia e dessa forma de pensamento, a diferença entre o pensamento aristotélico ou platônico e o pensamento spinozano e o pensamento nietzschiano, entende um dilema que vai aparecer na psicanálise, que é a divergência entre Freud e Jung, que não é só conceitual técnica, tem uma questão filosófica bem interessante, que é necessário ter essa percepção para conseguir discutir, para conseguir aprofundar com embasamento, com argumentação, com referencial. Então, Viviane Mosé, Gustavo Danesi, vale muito a pena, além do Freud, Freud é que a gente está lendo, além do professor Clovis, que dispensa comentários. Da minha parte, é o que abriu as portas para entrar na filosofia de uma forma mais profunda. Tinha um outro professor que era um professor da PUC, há muito tempo atrás. Ele tinha vídeos falando de Spinoza. Eu nunca mais encontrei, era muito no... Caramba, não era nem no YouTube. Era numa outra mídia. Mas nunca mais encontrei material dele. Então hoje eu uso muito o professor Clovis, por consequência o Gustavo e a professora Viviane. Então essa é a base, agora vamos para a 14ª leitura, nós estamos falando de ansiedade. Qual que é o contexto que nós trabalhamos? A leitura, eu estou na página 80, na página 90. Na última leitura, nós estamos apresentando os conceitos apresentados por Freud sobre a ansiedade. E ele apresenta duas partes da sua percepção sobre a ansiedade. A primeira, ele fala sobre situações traumáticas, e aí ele resume a primeira parte dessa nova teoria freudiana da seguinte maneira:
A ansiedade desenvolve-se automaticamente sempre que a psique é saltada por uma afluência de estímulos demasiadamente grande para ser dominada ou descarregada. 2. Esses estímulos podem ser de origem externa ou interna. Surgem, porém, mais frequentemente do id, isso é, dos impulsos. 3. Quando a ansiedade se desenvolve automaticamente de acordo com esse padrão, é uma situação traumática. 4. O protótipo dessas situações traumáticas é o nascimento, ou seja, o primeiro, né, o originário. E 5. A ansiedade automática é característica da infância, devido à debilidade e à imaturidade do ego, àquela época da vida, mas também se manifesta na vida adulta nos casos da chamada neurose de angústia atual. E aí ele começou a falar da segunda parte da teoria, que no decorrer do crescimento a criança pequena aprende a antecipar o advento de uma situação traumática, reagindo com ansiedade, o que ele vai chamar de ansiedade de alarme. Então, a gente vai retomar daqui, que foi a última parte que lemos, e aí a gente contextualiza. Para ilustrar o significado da expressão situação de perigo, Freud retornou ao exemplo do bebê que a mãe deixou sozinho. O leitor deve se lembrar de que, se, quando só, a criança for assaltada por alguma necessidade para cuja gratificação requer a presença da mãe, a situação se tornará traumática e a ansiedade se desenvolverá automaticamente. Freud argumentou que, depois de alcançar um certo estágio de desenvolvimento, o ego da criança reconheceria a existência de uma relação entre a saída da mãe e o desenvolvimento de um estado sumamente desagradável de ansiedade automaticamente induzida, que às vezes aparece depois que a mãe sai. Em outras palavras, o ego saberá que, se a mãe estiver presente, a ansiedade não se desenvolverá, ao passo que pode aparecer se ela for embora. Como resultado, o ego passa a considerar a separação da mãe como uma situação de perigo, sendo que o perigo repousa no aparecimento de uma exigência imperiosa de gratificação por parte do id, enquanto a mãe está ausente, com o consequente aparecimento de uma situação traumática. O que faz o bebê em tal situação de perigo? Parte do que faz é familiar a qualquer um que tenha tido experiência com crianças. Através de várias expressões de ansiedade, a criança procura impedir a mãe de sair ou fazê-la voltar se ela já saiu. Entretanto, Freud estava mais interessado no que ocorre intrapsiquicamente no bebê do que nas diversas atividades do ego destinadas a modificar o ambiente exterior, por mais importante que elas sejam. Sugeriu que uma situação de perigo o ego reage com ansiedade que ele próprio gera ativamente e propôs chamar essa situação de ansiedade de alarme, por ser produzida no ego como um sinal de perigo. Então, esse é o ponto em que nós paramos. Então, o ego criando uma ansiedade, antecipando uma situação onde ela vai ser gerada pela ausência da mãe, como exemplo. Mas façamos uma pequena pausa antes de continuar. Como pode o ego produzir ativamente ansiedade, seja como advertência, seja como qualquer outro propósito? A resposta a essa pergunta depende de recordarmos que o ego consta, afinal de contas, de um grupo de funções relacionadas. Acreditamos que, em situação de perigo, algumas dessas funções, como por exemplo a percepção sensorial, a recordação e certos tipos de processos de pensamento, se relacionam com o reconhecimento do perigo, enquanto outras partes do ego ou outras funções do ego
reagem ao perigo com aquilo que é sentido como ansiedade. Na verdade, podemos até supor, apoiados em nossa experiência clínica, que a percepção do perigo provavelmente determina uma fantasia da situação traumática. E esta fantasia é que provoca a ansiedade de alarme. Quer seja correta ou não essa suposição, podemos dizer que certas funções do ego são responsáveis pelo reconhecimento de perigo e outras pela reação ao mesmo, com ansiedade. Então, olha só o que ele está dizendo. Que, diante de uma certa situação, há o reconhecimento de perigo e parte do ego reagem àquilo com o sentido de ansiedade. Mas que ele não é só... A sensação de ansiedade não é só uma sensação reativa. Existe a criação pelo reconhecimento do perigo e outra pela ação diante disso, pela reação diante dessa condição. Então o ego tem uma função dupla em relação à ansiedade e ele pode antecipá-la. Interessante ler isso porque hoje, ouvindo um vídeo da Viviane Mosé, ela falava exatamente sobre essa questão que nós temos de memória. E a memória do ego e a criação de um padrão, a percepção de um padrão ou de situações onde condições se repetem, está sendo descrita aqui. Então, isso acontece porque nós temos essa capacidade, nós podemos antecipar, prever situações pelo reconhecimento de padrões. Isso é uma característica nossa, desde a infância. E até mesmo para questões que o próprio indivíduo, eu como indivíduo, não tem a capacidade de tornar perceptivo, tornar racional, de tornar consciente. Ou seja, para além da minha consciência, eu posso estar desenvolvendo dentro da minha psique e sem a intenção uma característica de previsibilidade e reação emocional e psíquica diante disso, da qual normalmente não se tem controle. E essa que é a questão. Então, olha lá, um vídeo da Viviane Mosé que está falando disso, está falando sobre o luto, se não me engano, não. Está falando sobre a pandemia, eu acho que está falando sobre ansiedade. Acho que está falando sobre ansiedade. Depois, se vocês quiserem, vejam no canal dela. Continuemos agora com a exposição de Freud sobre o que acontece quando o ego reconhece uma situação de perigo e a ela reage produzindo uma ansiedade de alarme. É neste ponto que o princípio de prazer entra em cena. A ansiedade de alarme é desagradável, tanto mais quanto mais intensa. Presumimos naturalmente que, de certa forma, a intensidade da ansiedade é proporcional à avaliação que o ego faz da gravidade ou da iminência de perigo ou ambos. Assim, esperamos que, no caso de qualquer situação de perigo intenso, a ansiedade e o desprazer também serão intensos. O desprazer desencadeia, então, automaticamente o que Freud chamou o onipotente princípio de prazer. É a atuação do princípio de prazer que então empresta ao ego a força necessária para dominar o aparecimento ou a ação continuada de qualquer impulso do id que possam determinar uma situação de perigo. No exemplo do bebê abandonado pela mãe, esses impulsos podem se expressar, por exemplo, pelo desejo de ser amamentado e acariciado por ela. Olha que legal. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o princípio do prazer, ele fortalece o ego para que ele reaja a essa necessidade do id.
que vai gerar ansiedade. Então, esse princípio, a gente já falou um pouco do princípio de prazer? Acredito que sim, nós já falamos nas leituras anteriores. Então, esse princípio de prazer vai trabalhar esse fortalecimento do ego para que ele reaja a essa necessidade que está aparecendo de atenção, de receber a mãe, de ter a mãe por perto, por exemplo, essa carência de afeto, esse afeto que começa a faltar. A gente já falou de processo primário e secundário de pensamento. Então aqui a gente está falando que o princípio do prazer vai fortalecer o ego para que ele reaja como ele possa. É isso que a gente vai descobrir aqui, como ele pode reagir. Freud esboçou uma série de situações típicas de perigo que podem ocorrer em sequência na vida da criança. A primeira delas, cronologicamente, constitui a separação de uma pessoa que é importante para a criança como fonte de gratificação. A literatura psicanalítica refere-se a isso frequentemente como perda do objeto, ou como perda do objeto amado, conquanto na idade em que se percebe isso pela primeira vez como um perigo, a criança seja ainda muito nova para que se lhe possa atribuir uma emoção tão complexa como o amor. A situação típica de perigo que se segue para a criança é a perda do amor de uma pessoa de seu ambiente, da qual tenha de depender para sua gratificação. Em outras palavras, mesmo que a pessoa esteja presente, a criança pode temer a perda de seu amor. A isso nos referimos como perda do amor do objeto. A situação típica de perigo seguinte difere de um sexo para o outro. No caso do menino, o perigo repousa na perda de seu pênis, o que na literatura psicanalítica é designado como castração. No caso da menina, o perigo consiste em alguma lesão genital análoga. A última situação de perigo é a de culpa ou desaprovação e punição pelo superego. Admitamos que o primeiro desses perigos é característico da fase mais primitiva do desenvolvimento do ego, talvez até a idade de 1 ano e meio, quando a ele se acrescenta o segundo, enquanto o terceiro não ocupa o primeiro plano, senão a idade de 2,5 a 3 anos. E o último, naturalmente, só se torna importante depois dos 5 ou 6 anos, quando o superego já se formou. Lembrando, esse conceito de formação de superego vai ser questionado e revisionado por Melanie Klein. E ela vai ter um outro posicionamento bastante interessante para falar de superego. Todos esses perigos persistem inconscientemente, pelo menos até certo ponto, por toda a vida. Em pacientes neuróticos, de maneira excessiva, e a importância relativa de cada perigo varia de pessoa para pessoa. No trabalho clínico com o paciente, é evidentemente da maior importância prática saber qual é o perigo que o paciente mais teme inconscientemente. Então aqui fechou-se os perigos em praticamente 3. O da perda do órgão genital para o menino do pênis, para a menina de alguma fratura vaginal. A perda do objeto amado ou a perda do amor do objeto amado. É um negócio um pouco mais complexo. Ou seja, que o meu objeto não me ame mais. Lembrando que o objeto é a forma como a psicanálise trata coisas ou pessoas que vão ser percebidas no nosso interior, na nossa psique. Ou seja, não é a pessoa em si, mas como eu percebo a pessoa. Isso é objetificado. Freud afirmou que a ansiedade é o problema central da enfermidade mental, e essa afirmativa é hoje aceita pela maioria de nós.
devemos a propósito recordar que nem sempre foi assim. Antes da publicação do problema da ansiedade, a ênfase principal do pensamento psicanalítico a respeito das neuroses, tanto teórica quanto clinicamente, se concentrava nas vicissitudes da libido, particularmente nas fixações libidinais. Àquela época, como dissemos antes, acreditava-se que a ansiedade fosse libido e que houvesse transformado em consequência de sua descarga inadequada. Era natural, portanto, que a libido ocupasse o primeiro plano nos debates teóricos e que a principal preocupação do clínico fosse desfazer as fixações e, de modo geral, assegurar uma descarga adequada da libido. Não se pretende com isso insinuar que remover fixações seja menos importante hoje em dia do que era anteriormente. Apenas tendemos agora a considerar esses problemas, tanto clínica quanto teoricamente, tanto do ponto de vista do ego quanto do id, em lugar de o fazer apenas do ponto de vista do id. Devido à ênfase que a literatura psicanalítica atual concentra totalmente na importância da ansiedade nos casos de enfermidade mental, pode-se facilmente perder de vista o fato de que a função que tem a ansiedade de possibilitar ao ego o controle ou a inibição dos desejos ou impulsos instintivos que lhe pareçam perigosos é uma função indispensável ao desenvolvimento normal. Essa função da ansiedade não é, de modo nenhum, patológica em si mesma. Ao contrário, constitui parte necessária à vida psíquica e ao crescimento. Sem ela, por exemplo, seria impossível qualquer espécie de educação, no sentido mais amplo da palavra. O indivíduo ficaria à mercê de cada impulso que surgisse em seu id e deveria procurar gratificá-lo em um de cada vez ou simultaneamente, a menos que o propósito de fazê-lo determinasse uma situação traumática em que o indivíduo fosse subjugado pela ansiedade. Outro ponto digno de nota a respeito da ansiedade de alarme é o seguinte: ela é, ou deveria ser, de muito menos intensidade do que a ansiedade que acompanha uma situação traumática. Em outras palavras, esse aviso que o ego apreende a dar no curso de seu desenvolvimento é menos intensamente desagradável do que a ansiedade que se poderia desenvolver caso o aviso não fosse dado e se manifestasse uma situação traumática. A ansiedade de alarme é uma ansiedade atenuada. Recapitulemos agora esta segunda parte da nova teoria da ansiedade. 1. Ao longo de seu desenvolvimento, o ego adquire a capacidade de produzir ansiedade quando surge uma situação de perigo, a ameaça de uma situação traumática, e mais tarde, em antecipação ao perigo. 2. Através da ação do princípio do prazer, essa ansiedade de alarme permite ao ego controlar ou inibir os impulsos do id em uma situação de perigo. 3. Existe um conjunto ou uma sequência característica de situações de perigo na primeira e na última infância, que sobrevive como tal inconscientemente, em maior ou menor grau, por toda a vida. 4. A ansiedade de alarme é uma forma atenuada de ansiedade, que tem grande influência no desenvolvimento normal, e é a forma de ansiedade característica das psiconeuroses. Ok. Então temos um pequeno rascunho aqui, um resumo de 2 pontos sobre ansiedade. Nós lemos um antes e agora pegamos esse segundo ponto sobre ansiedade de alarme. Então, voltando, completamos agora a nossa resposta à primeira pergunta feita
a página 77. Misericórdia. Nós estamos na 70. Nós estamos na 90. Vamos ver qual foi a pergunta feita na 77. Temos uma pergunta aqui na 77. Mas essa revisão de nossa concepção do papel do ego deve suscitar em nossas mentes algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas. Como haveremos de explicar o fato de que o ego, a parte do id que começou como servo dos impulsos, se transforme até certo ponto em seu senhor? E ainda, que meios específicos utiliza o ego para refrear os impulsos do id quando o consegue fazer? Essas perguntas estão sendo respondidas aqui. Então vamos lá. Completamos agora a nossa resposta à primeira pergunta feita na página 77. Trata-se da questão de explicar por que, embora o ego comece como uma parte do id, que é o servo das demais, ele se torna eventualmente, e até certo ponto, o seu senhor, com o passar do tempo. Desejamos agora nos dedicar a responder a segunda pergunta que fizemos à página 77. A saber, de que se vale o ego para dominar o impulso do id quando consegue fazê-lo? Deduzimos de nossa análise da ansiedade que, quando o ego se propõe a emergência de um impulso do id, assim o faz por julgar que a emergência daquele impulso criará uma situação de perigo. O ego então produz a ansiedade como um sinal de perigo, conquista assim o auxílio do princípio de prazer e é capaz de combater com êxito a emergência dos impulsos perigosos. Na terminologia psicanalítica, denominamos esse combate defesa ou atividade defensiva do ego. Nossa pergunta pode então ser formulada da seguinte maneira: que defesa pode o ego oferecer contra o id? Boa pergunta, né? A resposta a essa pergunta é muito simples, embora de natureza geral. O ego pode utilizar qualquer coisa ao seu alcance que lhe sirva ao propósito. Qualquer atitude do ego, qualquer percepção, uma modificação na atenção, estímulo a outro impulso do id que seja mais seguro que o estímulo perigoso e que, com ele, possa competir. Um esforço vigoroso para neutralizar a energia do impulso perigoso, a formação de identificações ou o exercício da fantasia podem ser utilizados separadamente ou em qualquer combinação de maneira defensiva. Em outras palavras, o ego pode empregar, e realmente o faz, todos os processos da formação normal do ego e da função do ego para fins defensivos em qualquer momento dado. Isso daqui talvez ajude a entender por que o pensamento das pessoas, de qualquer pessoa, o meu pensamento, o pensamento de quem está conversando, em momentos de ansiedade são tão complexos. São tão aparentemente difíceis de compreender. O ferramental que o ego se utiliza para se proteger das investidas do id são gerais, são tão grandes quanto a capacidade do próprio ego. Então, quanto mais desenvolvido o ego, mais ferramental ele tem para se contrapor ao id e desviar essa intervenção, desviar essa ação do id de necessidade de um impulso satisfeito, de um desejo satisfeito. Não é pouca coisa. Além dessas atividades defensivas do ego, entretanto, em que se utiliza processos que já nos são familiares em virtude de estudos anteriores, existem certos processos do ego que se referem principalmente às defesas do ego contra o id.
A estes, Anna Freud, em 1936, deu o nome de mecanismos de defesa e constituirão o objeto central de nosso estudo seguinte sobre as defesas do ego. Então, além do ferramental de desenvolvimento do ego, temos os mecanismos de defesa. Qualquer relação que pudéssemos fazer dos mecanismos de defesa seria necessariamente incompleta e sujeita a críticas, uma vez que ainda existem diferenças de opinião entre os analistas a respeito do que deveria ou não ser chamado mecanismo de defesa. Em contraste com outros meios de que dispõe o ego para dominar os impulsos do id. O que faremos, portanto, é procurar definir e analisar determinados mecanismos de defesa geralmente reconhecidos como tal, comumente aceitos como de suma importância para o funcionamento mental. Então, assunto novo, hein? O mecanismo que foi primeiro reconhecido e que tem sido mais extensamente comentado pela literatura psicanalítica é o que designamos como repressão. Foi mencionado por Freud em 1915. A repressão consiste em uma atividade do ego que barra da consciência o impulso indesejável do id ou qualquer de seus derivados, sejam eles recordações, emoções, desejos ou fantasias de realização de desejos. No que diz respeito à vida consciente do indivíduo, são todos como se não existissem. Uma lembrança reprimida é uma lembrança esquecida do ponto de vista subjetivo do indivíduo, em que se deu a repressão. Na verdade, podemos observar de passagem que não sabemos ao certo se existe outro tipo de esquecimento além da repressão. Olha aí. Então, um dos mecanismos, um dos mais fortes e mais percebidos, um dos primeiros a ser percebido é a repressão. O ato da repressão estabelece na mente uma oposição permanente ou pelo menos prolongada entre o ego e o id no lugar exato da repressão. Acreditamos que, de um lado, o material reprimido continue a ser carregado com certa catexia de energia impulsiva que exerce pressão constante para obter satisfação, enquanto do outro, o ego mantém a repressão por meio de dispêndio constante de uma porção de energia psíquica à sua disposição. Essa energia é chamada contracatexia, porque sua função é se opor à catexia de energia impulsiva, com que está carregado o material reprimido. Ok. Olha o ego trabalhando aí. O equilíbrio entre catexia e contracatexia, ou seja, energia de repressão, nunca é um equilíbrio estaticamente fixo. É o resultado de um equilíbrio entre forças opostas que pode mudar a qualquer momento. Enquanto a contracatexia empregada pelo ego permanecer mais forte que a catexia do material reprimido, este permanecerá reprimido. Se, entretanto, a contracatexia se enfraquecer, o material reprimido procurará emergir para a consciência e a ação. Isso é, a repressão começará a falhar, como dizemos, o que também acontecerá se aumentar a intensidade da catexia dos impulsos, sem que haja um aumento correspondente da contracatexia. Ok. Já começamos forte, hein? Mecanismos de defesa é porreta de gostoso. Então, memórias que não temos. Ele vai dar um exemplo, mas é bem legal a gente lembrar o seguinte. Eu acho que todos os que ouvem já tiveram algum momento traumático de acidente.
O mecanismo de repressão acontece em momentos que são potencialmente perigosos à constituição da pessoa, da psique, e o ego se encarrega de cuidar de discernir sobre isso. Momentos traumáticos, como por exemplo, um acidente, pode ser esquecido pela pessoa que sofre o acidente. Ou seja, vamos supor que a pessoa sofreu um acidente atravessando a rua. Foi atropelada. É possível, e de fato acontece muitas vezes, da pessoa não se lembrar de como ela foi atropelada. Se lembrar que ela estava no lugar e de repente apagar e saber do momento que ela está acordando no hospital. E ficar com um lapso, um buraco de memória, um buraco. E não conseguir se lembrar disso. Isso é uma referência de repressão. O mecanismo do ego está reprimindo essa memória porque ela é traumática, ou ele entende que ela é traumática. Não quer dizer que ela não exista mais, ou seja, a pessoa que passou por aquilo, ela passou por aquilo e ela tem essa memória, mas essa memória está reprimida. Pessoas que sofreram atos violentos para além dos acidentes de trânsito físicos, atos psicológicos violentos, tendem a ter algum tipo de repressão também. Não é o único mecanismo, mas é um dos mecanismos. Então a pessoa esquece, ela não consegue se lembrar. Quando ela não se lembra, ela também não tem a descarga emocional. Por exemplo, se eu não me lembro que eu fui atropelado, eu não tenho a descarga emocional do susto, do medo que eu tive naquela hora, da dor que eu senti. Tudo isso é apagado. Não é só a lembrança, é a lembrança e tudo que a lembrança envolve. Vamos lembrar que a lembrança pode nos fazer chorar. Então vamos supor, você está lembrando quem está ouvindo. Eu estou aqui, estou lembrando da minha mãe, vamos supor. Só que eu estou lembrando da minha mãe ouvindo uma música que eu ouvia com ela. Ou no momento de cozinha, sentindo um cheiro, um sabor de algo que ela fazia. É possível que isso me provoque emoções. Essa carga emocional está atrelada à lembrança. Então eu tenho um elemento, um objeto de lembrança, um evento e toda a carga emocional atribuída àquela pessoa, àquele objeto que eu estou lembrando. Ele pode ser um sentimento e uma carga emocional favorável. Então, pessoas que lembram da pessoa, de alguém que ama, e lembra com saudade, pode chorar. Pais que ficam longe dos filhos, filhos que ficam longe dos pais, casais que ficam distantes um do outro. E que se lembre, mas se lembre num momento, se lembre com descarga emocional, porque existe a lembrança, tipo, lembrei da minha mãe, eu sempre penso na minha mãe. Por exemplo, a pessoa tá viajando, foi trabalhar em outro estado, sempre me lembro da minha mãe, sempre me lembro. Ok, eu tenho a lembrança daquele objeto, mas nenhum sentimento atribuído, é só a lembrança dela. Lembro que todo dia ela me acordava, então quando eu acordo eu lembro. Quando eu chego em casa, quando eu volto do trabalho, poxa, ela estava me esperando, às vezes a gente conversava, então eu me lembro e ok. E tenho lembrar de momentos marcantes. Então, tô cozinhando, fazendo macarrão e lembro que minha mãe fazia esse macarrão dessa forma. E isso vem com uma emoção, vem com arrepio, vem com quente no peito, aquela coisa gostosa, sabe? Essa é a lembrança com a descarga emocional. Então tem a emoção daquela situação que ainda está presa àquilo. Então eu me lembro da pessoa, ou me lembro do momento, e tenho aquela lágrima que escorre, eu tenho aquele sorriso que brota do nada. Acho que muita gente já deve ter visto, uma pessoa que está fazendo alguma coisa, de repente brota um sorriso do nada. E é um trabalho aparentemente normal, sem nada de especial. E se você conversa com a pessoa, fala, pô, você nem sabe, lembrei de um momento. A emoção tá lá também. Nos momentos traumáticos tristes, isso daqui é um trauma, tá? Esse momento, esse timbre emocional, esse pacote é um trauma. Ele também é um trauma feliz. O momento traumático que a gente vai entender como marcante, triste,
aquele que dá desespero, que dá medo, que dá terror, ele também vai estar atrelado à memória e o evento a um pacote de emoções, a esse pacote de emoções. Isso daí, na repressão, é tirado. Então é tirado essa emoção. Vamos supor que essa emoção está aqui, tá? Ó, eu estou tendo a minha vida normal, eu tive um momento traumático e ele continua. Esse momento traumático, ele é tirado. Então tem um corte aqui e aqui, na minha memória. Certo? Então tá aqui, ó, nos meus pulsos tem esse corte. Como teve esse corte, essa parte aqui, essa parte aqui que foi cortada, eu não me lembro dela e eu também não sinto ela. Ela apaga, literalmente apaga do meu consciente. Eu ainda tenho isso, mas na minha consciência não vem. Como não vem a lembrança, não vem o sentimento, não vem a descarga, o desabafar. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, divórcio. Tem pessoas que se esquecem de momentos, uma separação traumática, não conseguem se lembrar de algumas questões, acidentes, assalto, pessoas que são assaltadas, sofrem aquele impacto, ela se esquece, ela pode perder aquela memória. Não perdeu, mas conscientemente ela não acessa. O ego trabalha para que a pessoa não acesse. Olha que maluco, hein? A memória é da pessoa, mas o ego, uma parte dessa pessoa, não deixa ela acessar. Então, esse exemplozinho de repressão. Agora vamos para a exemplificação do livro, que é muito boa também. Talvez valha a pena exemplificar essas possibilidades. As contracatexias exercidas pelo ego podem ser reduzidas de vários modos. Manifestam-se aparentemente, por exemplo, em muitos estados tóxicos ou febris, entre os quais é muito conhecido o da intoxicação alcoólica. Uma pessoa pode demonstrar no comportamento ou na sua fala aparentes, quando embriagada, tendências libidinais ou agressivas que ela própria desconhece quando sóbria. O que também é válido em relação a outros estados tóxicos. Tóxicos toxicológicos, aqui tóxico de intoxicado, entorpecido por algum elemento externo. Uma redução comparável de contracatexia parece ocorrer frequentemente durante o sono, como veremos no capítulo 7. Em consequência, desejos e lembranças reprimidos podem aparecer conscientemente em um sonho, de uma forma que seria inteiramente impossível no estado de vigília da pessoa. Temos, ao contrário, boas razões para acreditar que na puberdade, por exemplo, há um aumento na energia de que dispõe o id, de modo que a pessoa... De novo. Temos, ao contrário, boas razões para acreditar que, na puberdade, por exemplo, há um aumento na energia de que dispõe o id, de modo que a essa época da vida, as repressões que foram bastante sólidas durante vários anos podem se desfazer parcial ou completamente. Além disso, presumimos que a falta de gratificação tende a aumentar a força dos impulsos do id. Assim como um homem faminto comerá alimentos que habitualmente lhe repugnariam, assim também o indivíduo que foi severamente privado, por exemplo, de gratificação sexual, terá mais possibilidade de ver falhar em suas repressões do que se não houvesse sido reprimido tanto tempo ou de forma tão rigorosa. Padres que abusam de crianças sexualmente? Padres, pastores, tem acontecido muito com pastores agora, mas pessoas em situações de práticas religiosas que são repressoras sexuais, tendo escândalos sexuais?
É um ponto. Outro fator que provavelmente enfraquece as repressões em virtude de aumentar a força dos impulsos do id é a sedução ou tentação. Ai, a gente bateu em religião sem querer e acertou no... Devemos assinalar também que, se uma repressão se enfraquecer ou estiver prestes a falhar, ou mesmo se falhar em certa proporção, isto não significa que a luta entre o ego e o id por causa desses determinados impulsos tenha necessariamente terminado, e que os impulsos daí por diante terão acesso relativamente direto e livre à consciência, bem como ao auxílio do ego em sua procura de gratificação. Esse resultado é possível naturalmente durante a transição da infância à idade adulta, por exemplo. É necessário, pelo menos em nossa sociedade, que muitas repressões sexuais sejam abolidas totalmente ou em parte para que o ajustamento sexual adulto seja normal. Entretanto, muito comumente, o resultado é outro. Tão logo o impulso do id começa a emergir para a consciência e a satisfação, o ego reage a essa emergência como a um novo perigo e mais uma vez produz a ansiedade de alarme, mobilizando assim novas forças para uma defesa renovada contra o impulso indesejável e perigoso. Se o esforço do ego for bem sucedido, uma defesa adequada se restabelece, seja pela repressão ou de qualquer outra maneira que, por sua vez, requer para sua manutenção novo dispêndio de energia contracatéxica pelo ego. Ou seja, esse exemplo é bom, hein? As repressões sociais, em algum momento, elas podem ser retiradas ou permitidas. Jovens que são... Não, vamos para outro exemplo. Teve uma reportagem há algum tempo atrás que mostrou que alguns brasileiros, eu não me lembro o país, de cultura islâmica, não me lembro se era o Iraque, se era os Emirados Árabes, eu não me lembro, mas é um país de cultura no Médio Oriente, de cultura muçulmana. Os brasileiros estavam famosos entre aspas, enriquecendo por facilitarem a entrada de bebidas, de mulheres, para festas de pessoas influentes nessas culturas. O que acontece é que essas culturas não permitem a cultura muçulmana estimula que não se use nada que altere a consciência. Para quem não acompanhou, a Roda, nós fizemos entrevistas com a Roda, que é muçulmana, egípcia, e ela explicava isso na live sobre o Ramadã. Então, esses brasileiros começaram a ser facilitadores. E como facilitadores, eles corriam os riscos, parece que houve a descoberta por entidades fiscalizadoras. É lógico que era um caso de prisão e das punições pertinentes na região, mas essa era a forma de algumas pessoas darem vazão. A gente vê isso, por exemplo, com álcool em infância ou adolescência. Porque o adulto ele tem uma cultura e o adolescente ou a criança tem outra cultura, outro livro de regras, mas eles convivem em conjunto. E essa relação estabelecida, ela pode puxar ou liberar maior liberdade durante algum tempo. E o ego vai entendendo o que é arriscado ou não, o que é ansiedade ou não. E o que ele entende como perigo,
ele tenta reprimir. Então, a bebida na adolescência e na idade adulta, sexo, falamos do sexo na religião cristã católica, por exemplo, que exige o voto de castidade, enquanto a pessoa tem essa necessidade, muitos relatos de freiras com vida sexual, de padres com vida sexual, muitas questões de denúncia por abuso sexual de menores. Então, temos um jogo muito complexo aí se desenvolvendo, onde a repressão está sendo apresentada como um fator aqui, como um mecanismo do ego na tentativa de impedir a realização desses desejos. Com referência à possibilidade de alteração no equilíbrio entre o ego e o id que existe na repressão, devemos acrescentar que é possível, isso foi dito por Freud em 1926, que exista algo parecido com a repressão de um desejo completamente vitorioso. Digamos, que resulte no verdadeiro desaparecimento do desejo e na abolição de sua energia catéxica, ou pelo menos no desvio completo de sua catexia para outros conteúdos mentais. Na prática, não conhecemos um só exemplo de repressão tão idealmente completa. De fato, em nosso trabalho clínico, lidamos principalmente com casos nos quais a repressão foi claramente mal sucedida, acarretando sintomas psiconeuróticos, que nós vamos ver no capítulo 8. De qualquer forma, os únicos casos sobre os quais possuímos dados positivos são aqueles em que o material reprimido continua a ser catexizado pela energia dos impulsos, que, em consequência, deve ser combatida por uma contracatexia. Aqui vale lembrar que o livro está sendo escrito por Charles Brenner e ele está considerando a vivência clínica. Então, lógico que na vivência clínica, o que se evidenciará serão os casos que necessitam de algum reforço, de alguma atenção, porque demandam questões do analisado. Então, é isso que ele vai expor, o analisado vai expor como um problema, como uma questão de incômodo, de insatisfação. Porém, é possível que hajam casos onde a catexia é totalmente revertida ou redirecionada e aquele impulso do id não cause mais essa tensão de surgimento. Ele se desloque para uma outra necessidade ou uma outra característica. Na verdade, isso é teoricamente muito forte, muito percebido, principalmente para questões da vida onde há escolha de profissão, de atividade, de lazer, de prazer e satisfação. Mas aqui ele está colocando que isso pode ser... é uma possibilidade, mas na clínica, no atendimento com as pessoas, é muito mais aparente ou é revelado de forma bastante acentuada os casos onde o ego não consegue fazer onde o sistema psíquico não faz esse desvio, não faz essa migração desse fluxo libidinal para uma outra causa. Então são os casos de falha, por isso acabam aparecendo no consultório. Há mais 2 pontos que queremos esclarecer acerca do mecanismo da repressão. Boa! Como vai abrir 2 pontos e nós estamos com 59 minutos, eu vou segurar aqui. Então, estamos em mecanismo de defesa e repressão. A próxima leitura, daqui a 15 dias, a gente volta para ele. Estamos em mecanismo de defesa, estamos em repressão e falávamos de ansiedade. Então, são esses pontos que nós estamos abordando. Vocês viram que a Débora está em outra live, então... Quem quiser continuar acompanhando conteúdo sobre psicanálise, Viviane Mosé, vale muito a pena. Uma leitura mais ampla de psicanálise, não só como análise clínica, mas como filosofia social e política.
a importância da psicanálise nessa questão, e Gustavo Danesi no Pense e Joga que ele está fazendo de ciência política. Tem questões de psicanálise ali, ou seja, como o pensamento freudiano influencia ou explica a realidade filosófica e social contemporânea. Legal? 2 referências valem muito a pena para quem curte esse assunto. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto. E acredito que valha muito mais para quem puder acompanhar, porque é uma referência grandiosa. Ela é grandiosa. A psicanálise não se encerra na clínica, não se encerra na consulta terapêutica. Ela vai para muito além disso. Ela tem um fundamento filosófico muito interessante, complementa pensamentos filosóficos muito fortes e tem uma influência social e política muito interessante de acompanhar. Dá uma percepção de mundo bastante interessante. Eu considero um pensamento basilar, um pensamento de base, que ajuda a entender outras filosofias por comparação e a entender o mundo em que nós vivemos. Ok? Muito obrigado. Amo estar com vocês e até!